Olá, bom dia. Aqui estamos nós nesse dia tão especial para nós cristãos e cristãs, para a Igreja de Jesus Cristo, que é o dia 25 de dezembro. Estamos hoje no sábado 25 de dezembro, dia de Natal. Terminou o advento, ou seja, a espera. Hoje a gente pode dizer assim: Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo está entre nós. Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Jesus Cristo, Deus que veio estar em meio ao seu povo. Então hoje é um dia de muita alegria para a igreja, para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que têm ao Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que dia maravilhoso para a igreja de Jesus Cristo é a gente dizer assim: hoje é o dia de Natal. Hoje é o dia que nós nos alegramos, porque Jesus Cristo nasceu. E aí vem o profeta Miqueias no capítulo 5, no versículo 2, e nos diz assim: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E a gente vê aqui, meus irmãos e irmãs, nós vemos o quanto a palavra o quanto ela é completa, o quanto Deus usou homens e mulheres para nos falar de verdades tão profundas. E nós encontramos aqui na profecia de Miqueias, nós encontramos essa palavra objetiva, direta, que fala do nascimento do Messias e, mais do que isso, nos fala do seu reinado. Nos fala daquilo que ele haveria de fazer. O Espírito Santo inspirou a Miqueias. E inspirou a Miqueias para que ele pudesse identificar essa cidade natal do futuro Messias. Havia centenas de lugarejos, de vilas, de aldeias, de pequenas cidades ali naquela região, não é? Mas a escolha de Belém é uma profecia notável. Se Maria tivesse demorado umas 24 horas mais na viagem de Nazaré a Belém, Jesus teria nascido fora dessa cidade. E aí a profecia não se cumpriria. Mas o lugar do nascimento de Jesus, ele foi exatamente predeterminado. E tão exatamente predeterminado que os fariseus e os escribas, quando foram consultados a respeito, quando Herodes fez essa consulta, eles, sem vacilar, eles vão citar essa cidade. Eles vão dizer Betleém, quer dizer, é ali, é a cidade de Davi, que antigamente teve o nome de Efrata, né? É nessa cidade, Belém quer dizer a cidade do pão. E como isso se ajusta com a pessoa de Jesus Cristo, ele que é o pão da vida. Ele é o que é o pão que desceu do céu, enviado por Deus, para saciar a nossa fome. Ele que é esse pão enviado para nos dar desse alimento e que aqueles que dele comem não mais perecerão. Então, o profeta, ele faz esse anúncio. O profeta, que era um humilde cidadão de uma vila inexpressiva, ele alegrou-se com essa revelação divina, de que o Cristo nasceria numa cidadezinha muito parecida com a sua. Não ia nascer na capital, em Jerusalém. Não. O futuro bebê, ele recebe essa palavra que vem pelo Espírito Santo, que vem de Deus. O futuro bebê, aquele que vai reinar, ele vai nascer em Belém. E mais ainda, ele seria um ser que existe, e a gente diz existe porque não tem outra palavra, mas ele diz aqui nesse versículo, os seus dias são desde os dias da eternidade, ou seja, ele não tem tempo.
Ele é aquele que vem da eternidade. O profeta está falando do próprio Deus. Ele está falando de algo que extrapola o seu conhecimento e a sua sabedoria. E ele vai dizer, vai descrevendo aqui, que nós não lemos, né? Mas ele vai descrevendo, né, como é que ele vai fazer. Né? Ele diz assim no versículo 3, né, que ele teria o coração de um pastor que vai apacentar o seu povo e vai ter a força necessária para cumprir o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós, para que Deus, aquilo que Deus tem para o ser humano, que Deus tem para o seu povo, o que Deus tem para a sua igreja. Então, ele vem nessa força, e ele vem cheio do Espírito Santo. Então, ele diz aqui no verso 5, ele será a paz. O Senhor é a paz. Ele trará a paz universal. Ele trará essa paz que consoladora ao coração de todo ser humano, de toda pessoa. Ele traz essa paz que faz com que, mesmo diante das dificuldades, dos problemas da vida, mas a gente descanse no Senhor, porque sabe que Ele está cuidando da nossa vida. Há uma outra versão que diz assim, esse homem será a paz. Ele é a paz personificada. Ele conquistará e ele transmitirá essa paz a todo ser humano. E aí, quando a gente lê lá no Evangelho de Lucas, no início, né, quando fala do nascimento, o cântico dos anjos, né, que fala sobre paz na terra. Então, nós encontramos que, de fato, essa paz chegou. Na saudação da igreja primitiva, quando eles davam a saudação uns aos outros, a paz seja convosco, Jesus Cristo falando com seus discípulos. Então, ele em toda a sua atividade e em todas as suas palavras, ele comprova que é aquele que Isaías falou, ele é o príncipe da paz. Então, essa mensagem, os profetas anunciaram, e os apóstolos, e aqueles que vieram depois, e nós que somos a Igreja de Cristo, nós continuamos proclamando isso mundo afora. Se nós queremos a paz só será encontrada nele. Então, hoje é um dia abençoado para a Igreja de Jesus Cristo. Hoje nós podemos dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo nasceu. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Mensagem de bênção, mensagem de paz, essa mensagem que nos alegra e conforta a nossa vida e o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Ele te conceda um Natal, e esteja concedendo um Natal abençoado, e que você possa firmar o propósito de estar na presença desse Senhor. Ele que é a minha e a tua paz. Ele que deu a paz e fez com que houvesse paz entre nós e Deus. Ele é o Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Belém. E hoje nós comemoramos o seu nascimento. Um Feliz Natal e até outra oportunidade.